Sabe, a luta entre o bem e o mal, essa é talvez a história mais fundamental da humanidade. Um conflito que a gente vê em todo lugar, nas mitologias, nos contos de fadas e, claro, bem no nosso íntimo. Mas e se essa batalha não for exatamente entre duas forças externas, opostas? E se, na verdade, for uma tensão necessária, que existe dentro de nós? Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa jornada começa com uma ideia que pode parecer surpreendente, vinda direto do folclore. O arquétipo do trapaceiro ou trickster, ele não é nem bom nem mal, ele é os dois. Essa figura que ao mesmo tempo cria e destrói já nos mostra de cara que essas duas forças, bem e mal, não são tão separadas quanto a gente gosta de pensar. Elas, na verdade, coexistem. Agora, o que é fascinante aqui é perceber como a nossa própria consciência é construída em cima dessas polaridades. Pensa bem, herói e vilão, ordem e caos, espírito e corpo. A vida, do jeito que a gente conhece, é simplesmente inconcebível sem esses contrastes. Eles são como os tijolos que constroem nossas histórias e a nossa forma de entender o mundo. E é exatamente essa estrutura que nos leva à primeira parte da nossa análise. Aquele mundo familiar que parece tão simples da dualidade moral que a gente aprende desde criança. É só lembrar dos contos de fadas. Eles são o nosso primeiro contato com a ideia de moralidade. E ali não tem meio termo, né? O bem é bom, o mal é mal, a oposição é total, preto no branco, o herói sempre recebe uma ajuda mágica, divina, e o vilão, seja um ogro, uma bruxa, ele é a personificação do mal absoluto. Essa visão, ela acaba moldando nossa primeira bússola moral. Mas se a gente for além dos contos de fadas, a psicologia profunda nos dá um termo para essa tensão fundamental, a coniuntia oppositorum, a união dos opostos. O conceito aqui é que a totalidade, a nossa integridade psicológica, não vem de eliminar um lado para favorecer o outro. Pelo contrário, vem de conseguir sustentar a tensão entre os dois. É o reconhecimento de que a luz precisa da escuridão para ser definida. E isso nos prepara para uma exploração bem mais profunda. Agora a gente chega num ponto de virada. Um evento histórico que dividiu profundamente o nosso conceito de divindade e, com isso, criou um problema psicológico que, olha, perdura até hoje. Olhem só para essa citação do Antigo Testamento. Aqui, a figura de Deus, Yahvé, é completa. Ele não é apenas a luz, ele também cria as trevas, ele não é apenas a paz, ele também cria o mal. Era uma imagem divina inteira, que continha os dois opostos dentro de si. E isso aqui ilustra perfeitamente a transformação gigantesca que aconteceu com o cristianismo. A divindade foi, de certa forma, moralmente dividida ao meio. Deus se tornou exclusivamente bom, a fonte de toda a justiça. E o mal? Bem, o mal foi expulso, jogado para fora e personificado numa figura separada, Satanás. Essa divisão teve consequências imensas. Para lidar com essa divisão, a teologia criou a doutrina da privatio boni. A ideia é que o mal não é uma força real, sabe? Ele é só a ausência do bem. Ok, mas se todo o bem vem de Deus, de onde é que vem todo o mal? A resposta inevitável foi da humanidade. E, de repente, todo o peso do mal do mundo foi colocado nas costas das pessoas. O resultado psicológico disso é um conflito interno que não tem solução. Se nós somos a fonte de todo o mal, mas devemos aspirar apenas ao bem, somos forçados a reprimir uma parte fundamental da nossa natureza. Isso cria um eu rachado, dividido, e gera uma desordem pessoal e até pública. Então, para entender isso, é preciso fazer uma jornada ao nosso mundo subterrâneo psicológico. É preciso ir lá para encontrar aquela parte de nós que a gente tanto nega. E aqueles mesmos vilões dos contos de fadas, o dragão, a bruxa, o diabo, eles voltam aqui. Só que com um novo significado. Agora, eles são manifestações simbólicas de uma parte da nossa própria psique. São as diferentes faces do nosso monstro interior. Na psicologia junguiana, essa parte tem um nome, a sombra. É tudo aquilo em nós que não queremos ser. Nossas fraquezas, nossos instintos reprimidos. Ela funciona como um contrapeso necessário ao nosso ego consciente. O problema é que, quando a gente nega ou ignora a sombra, ela não some. Pelo contrário, ela pode se tornar autônoma, independente e muito destrutiva. A literatura nos dá um exemplo perfeito disso. Em Moby Dick, o capitão Ahab faz uma espécie de pacto com a sua sombra, que é personificada ali na figura de Fedallah. Essa aliança não o fortalece, ela o possui.
Ele acaba consumido por um complexo autônomo, destrutivo e é levado a uma busca que aniquila ele e toda a sua tripulação. Mas e se, em vez de reprimir ou fazer um pacto cego, a gente confrontasse essa escuridão? É aqui que a jornada chega ao seu clímax, revelando uma verdade surpreendente: a interdependência entre o bem e o mal. Os alquimistas antigos tinham uma visão fascinante sobre isso. Para eles, a primeira fase de qualquer grande transformação era a nigredo, a escuridão total. Mas o objetivo nunca foi fugir dela, era mergulhar nela, porque eles sabiam que o tesouro mais valioso estava escondido justamente ali, na ausência de luz. E este dito alquímico ilustra a ideia perfeitamente. Aquilo que é mais valioso, a bondade, a verdade, a beleza, muitas vezes não está na luz do dia, mas sim escondido nas partes mais rejeitadas e temidas da nossa psique. O tesouro está guardado pelo dragão. E para pegar o tesouro, é preciso enfrentar o dragão. Então, como se faz isso? O processo psicológico tem 3 passos que são cruciais. Primeiro, reconhecer que a sombra existe dentro da gente. Segundo, parar de projetá-la nos outros, de ver o mal só lá fora. E terceiro, o passo mais difícil de todos: trazer a sombra para a consciência e assumir a responsabilidade por ela. E isso tudo nos traz de volta ao mundo moderno com a sabedoria, o elixir que se ganha nesse processo tão difícil. Qual é o preço e qual é a recompensa de se buscar a totalidade? O ponto crucial é este: a totalidade, a tal da individuação, é impossível sem reconhecer a sombra. Ninguém se torna completo fingindo ser apenas metade do que é. Aceitar o próprio potencial para o mal é, na verdade, o primeiro passo indispensável para a realização do nosso eu mais completo, o self. Isso tudo nos força a reavaliar completamente aquela ideia de moralidade com a qual começamos. Se não se trata de ser perfeitamente bom, então o que é? A verdadeira moralidade não é a ausência de mal, é a consciência da nossa própria dualidade, é carregar o fardo de saber que somos capazes tanto do bem quanto do mal, e mesmo assim, escolher conscientemente o caminho do bem. A responsabilidade vem da consciência, não da perfeição. E isso nos deixa com uma última pergunta. Se o potencial para a escuridão existe dentro de cada um, a responsabilidade de manter isso sob controle consciente não pode ser delegada. É uma questão individual. Então a pergunta que fica é: quem segura a coleira? A resposta, ao que tudo indica, está em nós mesmos.